Om Shanti. Om Shanti. Bem-vindos a todos. E antes de começar, vamos ficar um minuto em silêncio e conectarmos com o Ser Supremo. Então, bem-vindos mais uma vez a todos ao 26º episódio, que é sobre a realeza. Portanto, estamos a celebrar, estamos a ver se o áudio está, a música também, acho que parou. Não sei de onde é que vem a música, mas ok. Vamos tentar entender sobre a realidade, sobre a realeza, perdão. Portanto, aqui na Brahma Kumaris nós estamos a falar da consciência da alma, praticar a consciência da alma, que é a nossa consciência original, que é a nossa realidade, que é a realeza. E é nessa realidade que nós pretendemos ficar durante o tempo todo. E uma das coisas principais é ser bondoso consigo mesmo. É o princípio de ser uma realeza. E então, somos muito afortunados de ter aqui hoje uma irmã vinda de São Petersburgo, na Rússia. Obrigado por juntar-se a nós. Bom dia, boa tarde a todos. De acordo com a região onde todos estão a ouvir. Muito obrigado. E antes de começar com as apresentações formais, vamos passar a Cláudia para dar as boas-vindas. Cláudia, consigo. Om Shanti, Santoshi, Didi. Então, essas flores têm tantas cores, assim como os títulos que temos tantas cores. Portanto, oferecemos assim essas flores. Muito obrigado. São muitas aspectos muito frescas. Portanto, na Rússia dançam muito, e as danças da Rússia são com muita realeza. E quando falo em realeza, eu lembro muito dessas danças de que estão a dançar com essa realeza. Então, tem que nos dizer qual é o truque para ter esse comportamento de realeza. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Cláudia. Amount of happiness I too experience sitting today once again with all of you. Eu experimento muita alegria de estar sentada cá convosco. First of all, for your having completely Congratulações a todos que conseguiram completar já um ano dessa série dos valores para a vida. Isso é um compromisso. Por exemplo, o Dr. Manoj, que tem esse compromisso de promover a saúde e essa sabedoria espiritual. As virtudes que foi selecionada para hoje é a realeza. E quando eu recebi esse convite, isso fez me levar 40 anos atrás, que eu costumava pensar muito quando era jovem, a nível do serviço social, e havia muitos problemas que surgiam, e eu tentava remover esses obstáculos das pessoas. Então, eu pensei muito nos valores
a nível do meu trabalho como a nível do apoio social. Portanto, voltar a esses dias, pensei muito em coragem, confiança, justiça, igualdade, cooperação, equilíbrio, tolerância, etc. Mas querida irmã Cláudia, nunca veio nenhum pensamento como o valor da realeza. E eu nunca pude imaginar como a realeza é tão importante, porque influencia a nossa vida de uma forma, e nós precisamos dela. E nesse tipo de sociedade que nós fazemos parte, essa é uma situação de 40 anos atrás, e isso mudou. A minha mente mudou desde quando eu comecei a entrar com essa sabedoria antiga e comecei a participar da Brahma Kumaris. Então, foi apresentada essas palavras, que era a Raja, que é o Kim, Raja Yoga, que é a conexão com o divino e com o seu próprio reino, autossoberania, ser um mestre das suas capacidades. Portanto, muito interessante, Raja, pensar em realeza, em reino, e tornar-se um mestre de todas as faculdades. Isso são sutilezas a nível do intelecto, dos tratos pessoais, daquilo que nós chamamos de sanskaras, e assim como os órgãos dos sentidos. E como fazemos essa conexão, como ensina o Raja Yoga com o divino, tornamos-nos reis, que têm o poder, autoridade, pureza. E vamos indo à profundidade desse estudo, durante todos esses anos, abriram para mim novos paradigmas a nível da minha vida pessoal e de preenchimento dos nossos deveres, responsabilidades com os outros membros da família, da sociedade e das nações. E foram nesses tempos de estudos que tive experiências a nível da essência da sabedoria do Raja Yoga, da verdade do início, e a essência que nós somos almas, e estar na consciência da alma, seremos capazes de experimentar uma pureza divina. E é com essa base que nós experimentamos todas as virtudes e que elas crescem e se espalham, que é nessa raiz da pureza. Portanto, a pureza é o mais elevado. É através dessa pureza que vem essa consciência de quem eu sou. E com essa pureza original, nós podemos experimentar esse estado de realeza. E então, depois dessa realização, eu comecei a partilhar essa sabedoria com outros. Então, eu rendi a minha vida ao serviço. E durante os 31 anos, estou a servir na Rússia. E então o Raja Yoga veio para essa terra e muitas pessoas puderam experimentar e sentir o que nós estamos a dizer. Mas então, quando vimos para o aspecto de ser um mestre de si mesmo, um rei, então, através do Raja Yoga, explicamos essa conexão com o Supremo, um mundo, um reino, um mundo unido, tem que ser estabelecido, sem divisões, sem fronteiras, seja com a água, seja com a terra, ou seja, é uma casa comum, um lar comum para todos os filhos.
E quando explicamos isso ao praticar o Raja Yoga, que nós tornamos reis soberanos de nós mesmos, unidos com possamos estar unidos com esse mundo perfeito também. Então, esse conceito foi apresentado para eles de uma forma de alguma reação, não uma reação negativa, eu diria que foi na forma de abertura desse acumular de tantas, de tanto que aquilo que é, daquilo que é de se tornar um rei. Ou seja, já não somos reis em nós, já não somos mais reis. Nós estamos preparados para ser pessoas melhor, mas não reis. A nível da prosperidade, nós não podemos falar sobre a prosperidade, porque tais reações que as conversas começaram a surgir foram trazer a realeza a nível da autossoberania. Sermos autossoberanos. Esse tipo de reação é claro quando há um conhecimento negativo, como os reis, por exemplo, seja da Europa ou da Ásia, nesses milhares de anos. Portanto, há muitas histórias de como um rei matou um outro rei, ou as rainhas, de violência, ditadores. E por que não? Portanto, a primeira reação que as pessoas têm ao fazer esse empenho de se tornar-se reis, ou restabelecer reinados no mundo, ou criar também algum tipo de realeza, existem todas essas experiências do desconhecido. Portanto, por favor, não nos façam ser tipo... Se nós não estivermos preparados para ouvir essas palavras, e de como eu vou à profundidade da sabedoria do Raja Yoga, então sou apresentado a essa antiga sabedoria do Raja Yoga. Eu tenho, por exemplo, uma segunda opção, mas o destino está a aprender essa sabedoria e depois encontrar-se com o Pai incorpóreo através desse ser corpóreo. E isso foi revelando que a história dos reinados, que as políticas, os comportamentos dos reis, as tradições das pessoas, aquilo que aprendemos através dos livros, todas elas representam apenas metade da história da humanidade. A metade do tempo da escuridão, a segunda parte daquilo que a humanidade passou. E ao saber dessa história, de falar desse aspecto negativo dos reis e da realeza, que tudo essa negatividade que está conectada com essa realeza, terminou por ser natural. Então, nós temos que dar um passo para lá dessa negatividade, desses líderes que usaram essa negatividade. Mas, na realidade, a lei criou que algo que foi criado no novo. Por exemplo, com relação ao ciclo do dia e a noite. A escuridão não é o início. É apenas a ausência de luz.
Portanto, essa história que nós temos, essa história da negativa sobre a realeza, as histórias de assassínios e mortes, não pode ser um início. Isso é a ausência da pureza, da luz espiritual, que é semelhante dos reis, daquilo que foi feito ao longo dos 5.000 anos. Portanto, há uma história da luz, há uma história do dia, onde está a história original. A sabedoria espiritual revela que o drama da humanidade mundial passa por 4 estados. E veja que maravilhoso é de assimilar tais virtudes divinas de Deus, como a realeza, e depois explorar todos esses aspectos que estão ligados com a realeza. A qual é possível de amar essa virtude, o estado de ser uma realeza. E como eu costumo dizer, de acordo com o Raja Yoga, que é revelado pelo Pai Incorpóreo, o Pai Supremo, o Professor Supremo, o drama mundial da humanidade passa por 4 estados. A criação começa com a Idade do Ouro, na qual há uma ordem completa na sociedade. E os seres estão em perfeitas realeza, na sua forma pura. É o estado mais elevado da civilização humana. Esses foram os tempos que os homens e as mulheres estavam na sua forma perfeita, possuíam a sua origem nobre, com as suas artes celestiais, os seus graus celestiais. E eram pessoas como seres divinos. É como se seres humanos possuíssem as virtudes divinas. E nesse momento que nós entendemos que as realezas tinham uma coroa dupla de elevação e de sagrado. A coroa da pureza e a coroa do poder, da prosperidade. E essas 2 coroas davam a eles o título de duplamente coroados, imperadores duplamente coroados. Portanto, a política e a religião estavam combinadas nesse reinado. E eles eram a corporificação disso, dessa pureza, da religião original da alma. Não há outras coisas que sejam necessárias fazer com relação a templos ou igrejas ou mesquitas. Todos os seres humanos, durante o tempo todo, são a corporificação da retidão. Portanto, se eu não sei, ou se eu não dou a mim mesmo o tempo de sentir, de aceitar que a minha história do passado começou da perfeição e que gradualmente eu fui perdendo, e eu agora tornei-me num ser humano comum, e muitas vezes negativos, haver muitos pensamentos negativos na mente. Então, eu tenho de começar para ter uma viagem para... Se eu não começar essa viagem para restaurar a minha realeza, eu vou continuar a ser como uma espécie de um humano comum, como uma espécie de um macaco. Este é o conhecimento que eu tenho sobre o meu passado original. Então, eu devo
pensar sobre a realeza. E é por isso, enquanto estou a pensar na realeza, essa história é importante. Para pensar na realeza para se tornar uma realeza. E essa conexão com o Ser Supremo, a conexão com o Ser Supremo é muito necessária. E então, na segunda metade do ciclo, 2.500 anos antes, que nós estávamos, talvez por um lapso do tempo, mas da idade do cobre em diante, ficaram separados os poderes políticos e religiosos. É como nós na Índia dizemos, é Dwapar Yuga. Dwapar significa dois, Swami significa pilar. Portanto, esses dois pilares ficaram separados. Os governadores perderam a pureza. A humanidade perdeu a sua pureza, a sua divindade, a sua nobreza interior. E depois começou com uma falsa ideia, uma falsa consciência por causa da consciência do corpo. Então começou a administrar as coisas através da força. E então foi onde começaram a surgir os templos, as mesquitas, as igrejas. Os reis perderam, os governantes perderam a forma de governar. E começamos a abusar dos poderes. E dessa maneira, a degradação começou a acontecer no mundo. E a realeza que reflete a beleza suprema, através dessa luz divina que estava sobre as pessoas, começou a desaparecer ao longo desse drama. Mas agora, à noite, esse período negro da história, o mais negro da história, está a chegar a um fim. O dia está lá, a noite começou, a noite não é eterna. E nós vemos todos os sinais dessa extrema luz, e falar dela é um momento. No final desta escuridão da negatividade, porque o coração de todos vão à verdade, a honestidade, a generosidade, a bondade, assim como foi no início. Agora é o momento de tomar essa realeza como um projeto de uma vida longa, de trazer isso para a humanidade. Nós não podemos pensar isso apenas num dia, num mês ou numa semana, de assimilar essa realeza. Mas nós temos que trabalhar e verificar em nós mesmos se estamos a ter um comportamento de realeza ou não, nobre ou não. Portanto, isso é um projeto de longo termo. E eu consigo atingir esse estado através da prática do Raja Yoga. Ok, pode ser muito grande para mim pensar em humanidade, mas a realeza na minha vida, eu posso assimilar, eu posso trazer através dessa conexão com o Pai Divino, com o Pai Supremo. Então, a monarquia, a realeza da monarquia, através dos mistérios, das tradições, isso fascina através dos aspectos a nível dessa continuidade e das ligações que existem com o passado. Mas aqui, nós trazemos fica claro para nós que nós temos que ter atenção
A realeza e a nobreza, que são sinônimos, pelo menos no contexto do conhecimento dos reinos que nós temos nos dias de hoje, que não são além dos 2.500 anos, onde vai nessa história toda, onde nós vemos uma grande porcentagem de qualidades opostas à da realidade, da realeza, perdão. Portanto, a realeza e a realidade tem que ser sinônimos, enquanto a realeza tem a ver com a personalidade que uma pessoa pode desenvolver, nutrir, que não é só uma coisa que está ligada a uma família real. Portanto, não é uma coisa que se pode clamar sem ter uma qualificação ligada a essa responsabilidade. Portanto, é alcançar um estado humano elevado, um ser humano perfeito. A realeza é suposto ser uma coisa. Estava brincando com as palavras, portanto, mas a realeza é o estado perfeito do ser humano. E isso passa através das virtudes. Não é apenas uma virtude, mas sim por todas as virtudes. É como os ingredientes, quando nós colocamos um bolo, há vários produtos que são colocados, 10 ou 12. Portanto, nós temos de pensar na realeza, na generosidade, na gentileza, na soberania, na nobreza, na dignidade, na serenidade, na simpatia, e muito mais. Mas como elas podem surgir? De onde? Há certas ligações que nós podemos dizer que o mundo todo é um palco, e onde todos nós expressamos nesse palco. Somos atores num grande drama da história, e que está gravado nessa história da humanidade, e onde nós somos almas, seres espirituais, que têm vestimentas, máscaras, e o que é importante, de uma forma inteligente, nós temos que saber conhecer a história toda desse drama. E é isso que eu estou a dizer, é no contexto de como eu posso assimilar a realeza. Como um ator, eu preciso de saber o guião do drama, do mundo, dos eventos, da história, de forma correta, na sua essência total. E se eu entro nessa história do curso do drama, o que aconteceu antes do momento presente, da mesma maneira, se eu não sei que tipo de pessoas estão no mundo originalmente, eu não vou ter toda a informação da realidade. E então esse livro não vai estar tipo nas estantes da minha biblioteca. Portanto, eu tenho que saber, a nível da história, aquilo que nunca foi escrito, porque o que está escrito só tem 2.500 anos. Portanto, eu tenho que regressar antes desse tempo.
E é o maravilhoso que assim que eu começo a pensar nesse momento onde uma virtude e outra vai me levando a transformar essas questões com relação a mim e ao mundo que me rodeia, que eu nunca pensei antes, porque eu estava muito ocupada a levar a minha vida, seja de felicidade ou a tentar superar os meus obstáculos. Então, queridos irmãos e irmãs, a história do mundo pode não ser propriamente bem entendida, a não ser através da realidade da alma, da conexão com Deus e entender esse drama. E que, enquanto a humanidade criou toda essa tristeza, nós temos notícias auspiciosas para nós, que esse drama faz com que os filhos desse conhecimento entrem nesse conhecimento e através do amor e da sabedoria, sabem que caíram da realeza através dessa mudança de costumes, aquilo desavestimento que nós dizemos renascimento, que depois no final vão ascender a essa realeza. Portanto, isso não vai poder acontecer sem essa sabedoria e amor. O conhecimento espiritual que vem através do Pai Supremo significa a verdade, que desde 1937 Prajapita Brahma passou essa sabedoria. E esse é o conhecimento do ser verdadeiro. E que nós sabemos que fomos originalmente puros, amorosos, poderosos, felizes. E, entretanto, na base dessas qualidades, de acordo com esse drama no mundo, era chamado de divindade. Havia uma comunidade humana com virtudes divinas logo no início. E essa comunidade que foi sustentada e que são lembradas naquilo que dizem as escrituras indianas, são lembradas como Lakshmi e Shri Narayan, ou seja, Lakshmi Narayan. E em muitas partes do mundo, as pessoas também lembram-se de Mahalakshmi, que é o símbolo da forma combinada de Shri Lakshmi e Shri Narayan. Não é apenas uma imagem mítica indiana, ou uma herança dos templos hindus, não. É a base dessa história original do mundo, quando nós estávamos nesse estado de perfeita realeza. E essa força dessa divindade ao longo do templo, e que vai chegar à segunda metade do ciclo, essa segunda parte é que é lembrada em muitas escrituras como Sati Yuga, ou seja, a idade da verdade, ou a era da verdade, porque é onde a verdade era a maior das verdades. E porque a consciência estava estável nessa consciência,
Tudo estava na sua forma verdadeira. Não havia Zoom, não havia professores, ensinos. Ninguém ia explicar o que era certo ou errado, ou a verdade e o certo. Uma outra coisa maravilhosa é que isso era que a Satya-yoga, a idade do ouro, e a seguir a idade da prata, essa verdade começou a diminuir. Porque apenas depois, quando as ações passaram a ser feitas através da consciência do corpo, é que a vida dos seres humanos foi perdendo essa divindade interior. E gradualmente caiu na lei da entropia, dessa transformação, dessa mudança. E nessa metade dessa história do ciclo que está escrita, começou depois da Idade da Prata. E entrou para a Idade do Cobre. E aí sim, apenas uma coroa. Uma parte da dupla coroa, onde eram sagradas. Depois vem a parte negra ou escura da humanidade. Porque antes, aquilo que, através desses reis e disso tudo, começou a haver essa falta dessa pureza. Perdeu-se a coroa de luz, a coroa sagrada. E essa coroa dos governantes passaram agora a ser simplesmente uma simples coroa. Foi dividido a nível da política. E por que nós estamos a falar sobre isto? É para explicar que a realeza tem que ser entendida e restabelecida. Eu quero restabelecer isso na minha vida. Não é algo que esteja fora, exterior à alma. É a minha própria qualidade pessoal. Eu sou originalmente um ser real, que também significa ser divino, filho do Ser Supremo. E não se pode ser alcançado sem saber o que se está a passar. Não é uma qualidade exterior a mim. E eu desperto essa realeza em mim, não apenas sentado e a conversar sobre as virtudes, ou que elas podem vir de algo do céu, ou por alguma educação a mais que eu possa vir a ter. Não é simplesmente assim que eu vou trazer isso para mim, sem ter uma conexão com Ele. Então, uma das coisas importantes com relação à realeza, como o irmão Manoj começou a dizer, que eu, conectado com o Pai incorpóreo, a sabedoria divina, é a realidade, é a coroa real da realeza. E ela emerge da consciência, ela surge da consciência que nós somos entidades espirituais e agimos através dessa vestimenta corpórea. E esse mundo Sat, que é verdadeiro,
que significa verdade, que é onde está o poder central. Quando eu sou consciente de quem eu sou, dessa verdade, a nível dos pensamentos, palavras e ações, tornam-se naturais. Esse é o meu ser puro, o meu eu puro, não é artificial. Portanto, essa expressão da pureza em forma de realeza não tem nenhum paralelo com relação à beleza da realeza, do ser pacífico que está a irradiar essa realeza, esse aspecto real. Não é muito difícil reparar do significado de uma personalidade real, da realeza. Isso está estendido, é extensível aos bons votos, a qualquer pessoa. Nós temos que estar a relatar sobre essa pessoa, se ela tem realeza ou não. Não. Não há uma escolha. Essa primeira parte da história, onde nós, filhos de Deus, começamos a desempenhar o nosso papel. Portanto, é onde vem a integridade para além da pureza. Onde os bons votos, os sentimentos puros por todos, aceitá-los como próximos, como se fossem sêniores, como líderes também. E uma oportunidade dourada de ser essa realeza, um ser real, é de estar num silêncio profundo. Uma mente calma facilita e garante que essa presença me torne um mestre onde consiga superar essas tentações de estar a saltar, a correr daquilo para ali ou para lá. E isso vai então controlar todas essas tentações. Portanto, a mente nesse profundo silêncio fica a ver essa ligação desse amor com o Pai Supremo. E em vez de estar com essa ambição de ter poder, eu torno-me humilde, porque isso é a raiz de estar conectado com Ele. E a minha personalidade real, ou de realeza, vai refletir sobre, ou seja, a realeza, ela reflete o sentimento de que essa pessoa não é uma coisa qualquer. Algo que está para lá, ele tem para lá também o lado de ser um doador. Está interessado que eu tenha esse cuidado com o que está no exterior. E esse é um passo que eu tenho de alcançar. Essa é uma experiência única que é facilitada pelo intelecto, ter esse desejo de não perguntar por nada ou de pedir por nada. Algumas recompensas ou formas diferentes de apreciação
de ter um certificado daquilo que estamos a fazer no mundo, ter uma confirmação dos outros sobre a minha bondade. Não, nada. E é surpreendente esse sentimento interno de não faltar nada. Que eu fico fascinado a observar isso, que quando há esse sentimento de não ter a falta de nada, automaticamente gera uma resposta nas outras pessoas que estão ao redor. Isso espontaneamente surge deles, não importa o quão insignificante seja aqueles, mas eu tenho algo a oferecer, ou eles têm algo a oferecer também. Você simplesmente não está de mãos vazias diante de uma realeza. Nem que seja, por exemplo, juntar as palmas, dar uma flor, mas sim, automaticamente, um sentimento de respeito, ou de dar algo. Isso porque eles estão internamente saciados. Isso é o poder da confiança, que são que é a personalidade de uma realeza. E outra grandeza da realeza vem através de uma prática vem através da prática da meditação Raja Yoga, que é estar nesse amor com Deus, como um filho, como um estudante, a seguir as orientações dele. E a outra grandeza, na forma da realeza, é esse equilíbrio de ser capaz de irradiar através das feições de uma forma desapegada, e ao mesmo tempo estar desapegado de uma forma calma e composta. E esse equilíbrio com o exterior na nossa vida prática, manter esse balanço, esse equilíbrio através das nossas faces, daquilo como nós fazemos, temos esse sentimento e vamos ouvir deles que normalmente eu sou uma pessoa calma, ou que normalmente eles são calmos ou pacíficos, e quando alguém fala mentira, eu fico com raiva. Mas isso é o que as pessoas comuns fazem. E seria o mesmo. Mas como seria uma realeza? O seu rosto e as suas atividades estão a experimentar a sua maneira verdadeira. Que começa através da realidade, da realeza, são reveladas através dessa sabedoria, através da prática dessa sabedoria. Portanto, é uma forma verdadeira de estar, que a verdade não é preciso de provas, não precisa de um certificado. Ela fala por si só, por si mesma. Quer seja a falar, a fazer qualquer atividade.
E a vida fica automaticamente nesta maneira verdadeira, dessa forma verdadeira. Nós somos todos testemunhas de que há coisas que acontecem no mundo ainda hoje nessa escuridão, ou seja, nessa extrema escuridão que a humanidade está a atravessar, mas todas essas virtudes da realeza, do desapego que foram perdidas, são perdidas. E o paradoxo é que nesse momento da celebração do Festival das Luzes, que é celebrado há centenas de anos, de Lakshmi Narayana, um casal, que é o caminho da família, da pureza, todos os dois juntos, sem mostrar nenhum sinal de realeza, apenas de forma externa. E por outro lado, a adoração das divindades como Lakshmi Narayana, como outras coisas que estão para além do corpo, como a flor de lótus, etc. Isso é uma memória dos 16 graus celestiais de absoluta pureza. É uma memória, um memorial desse momento do mundo, desse estado de realeza que aos poucos foi sendo perdida. E agora, quando olhamos isso, nós somos capazes de ver essa história, de repetir essa história, a repetição dessa história. Portanto, tudo é lembrado através dessa adoração. Portanto, está a chegar o tempo dessa possibilidade que está a abrir-se outra vez de cada alma alcançar o seu estado de perfeição. Outra vez, uma vez mais, agora. É claro que será uma perfeição individual de cada um, porque nas divindades elas também são diferentes, mas a realeza pode ser assimilada por qualquer um. Não precisamos ter nascido em realezas para adquirir a realeza agora. Portanto, essa é uma decisão importante. Portanto, enquanto sentado, ao ouvir, ter essa realização, que ela surja, que ela venha até si. Então, comece. Rapidamente. Apresse-se. E esses são alguns poucos pensamentos que o Dr. Manoj fez despertar na minha mente quando convidou-me para essa magnífica virtude da realeza. E qualquer coisa que vocês possam pensar e que ainda podemos falar, obrigado por falar de tantos diferentes aspectos sobre a realidade, mas como você disse, não é apenas um valor, mas é uma combinação de vários valores, de várias virtudes, certo? Eu tenho aqui algumas perguntas que surgiram aqui no bate-papo, que você falou muito sobre a Brahma Kumaris e de acreditar em Lakshmi Narayana, nos 16 graus celestiais celestes. Por que você não fala tanto sobre Rama e Sita também? Ok. Primeiro de tudo,
Não é uma questão de Brahma Kumaris falar sobre apenas de Lakshminaraya e não de Rama e Sita. Se estamos a falar sobre nossa conversa de 1 hora, temos aqui um limite de tempo. E eu tive apenas a tocar numa parte desses nomes históricos, desses eventos históricos, para hoje eu explicar sobre isto. Mas o curso de meditação da Raja Yoga da Brahma Kumaris fala completamente sobre essa monarquia da Idade do Ouro e da Idade da Prata, da dinastia de Lakshminaraya e da dinastia da Rama e Sita. Portanto, é como se fosse tentar ir ao médico, a curar-se, a remover toda a sua tristeza, a sua doença. Portanto, ok, eu estou, por exemplo, 50% curado e 50% não. Porque o estágio inicial, o estado original, perfeito, de realeza, que era de Lakshminaraya, e a seguir é que vai vir Rama e Sita. Que é aí que nós dizemos que é a Idade da Prata, que é um pouco menos que o estado de Lakshminaraya. E gradualmente se tornaram nesse estado. Nós não estamos a falar nisso, mas isso é história, é inevitável. Mas quando eu tenho esse objetivo, eu tenho o objetivo de alcançar a minha completa pureza, a minha completa realidade, e não a segunda categoria. E é por isso, então, muito obrigado de ter mencionado dessa forma real e da realeza. Portanto, pode haver uma posição e uma personalidade. Qual é a forma, de uma forma real, nobre, a dizer sobre as fraquezas? Nós começamos a escutar sobre a espiritualidade, sobre a sabedoria espiritual, e nós passamos a entender as formas reais de Maya, da realeza de Maya, das ilusões que me tiram desse objetivo de ser perfeito, de ser real. Portanto, nós temos esse objetivo de ser real. Portanto, um é a personalidade e outro é a posição. E parece que é bom, que é poderoso. Isso torna-me sentir-me bem, sentir-me rico. Mas, na verdade, é um obstáculo na minha personalidade. É por isso que é dito uma fraqueza real, ou uma realeza da fraqueza, que é como dá-me suporte na minha vida, mas é uma ilusão, porque na verdade não há uma realeza, porque eu tenho que ir para essa pureza original. Pode dizer um exemplo de uma fraqueza real, realeza da fraqueza? A mais comum é o postponing, que é olhar para os outros. Ou seja, dar desculpas, sempre acusar os outros. Oh, essa pessoa é uma Raja Yoga há 20 anos, mas essa pessoa também tenta ter equilíbrio através do seu trabalho, através dos seus exercícios, a escutar todas as aulas, as meditações todos os dias, porque Deus vai inspirando, por exemplo, os sêniors, mas e quais sêniors eu tenho diante de mim?
É como se você tentasse ver através deles a maneira deles nesse caminho espiritual para então eu conseguir alcançar ser isso. Portanto, eu coloco isso como uma desculpa para alcançar esse meu estado. Portanto, qualquer um que está à procura, ao percorrer esse caminho, não pode estar a seguir apenas a lição de alguém. Apenas veja um pai, um único pai. E quem é esse pai? Que está completo de todas as qualidades, não em porcentagens. Portanto, eu mantenho o meu objetivo de estar completo e eu mantenho esses defeitos em mim, porque, por exemplo, o pai é o oceano de amor, é o oceano de paz, e eu não posso ter defeitos em mim. Portanto, eu quando olho para os outros e faço que essa minha fraqueza real, que é criada em mim como desculpa, muitos também são assim, dessa forma. E esse, então, é o problema. É umas respostas muito profundas. Eu espero ter conseguido traduzir à altura. Portanto, nós temos que evitar essas formas negativas da realeza. O meu volume não está muito alto, mas está claro aquilo que eu estou dizendo, tá? Mas não faz mal, eu estou conseguindo ouvir. Então, a próxima pergunta é sobre Parashintan e Parashintan, que é falar e pensar sobre outra pessoa e olhar outra pessoa. Isso não é uma forma de realeza, pois não? Claro que não. Porque quando estamos completos, estamos internamente contentes, por que eu estou a olhar para os outros? Nós olhamos para a esquerda e para a direita. Mas a árvore começa através da semente, através dessa unidade forte, firme. E quando eu estou longe dessa semente, ela começa a se espalhar para o lado esquerdo, para o lado direito, à procura de mais ar, espaço, oxigênio. Portanto, é assim que a árvore vai crescendo. Portanto, da mesma forma, quando eu estou na minha consciência original, a consciência da alma, conectado com esse eu, conectado com o Pai Supremo, eu sou forte, estável, contente, porque eu tenho tudo através do meu Pai. Eu estou aqui para dar. Eu estou aqui para dar suporte. E então, por que eu preciso olhar para os lados? Apenas quando eu perco essa conexão, é que eu começo a olhar por algo, por ajuda, por o que quer que seja. Qualquer coisa que esteja a faltar em mim, é porque os outros não estão a me dar isso. Então, aí é que entra o Pardishan e Parshintan. Que é claro, está longe daquilo que é a realeza. Verdade. Obrigado. Outra pergunta interessante é sobre como você mencionou dos reis e monarcas da corte, das pessoas da corte, os membros da corte. As pessoas da corte são sempre ricas. Outra vez as mesmas palavras. Real e realeza. Real é uma posição do rei, dos monarcas. Mas a realeza é a personalidade. Você pode ter uma personalidade realeza
se alcançar uma sabedoria espiritual completa da sua consciência e conexão com Deus. E qualquer um pode fazer isso, ser assim. E é maravilhoso poder entender que sim, que aqueles financeiramente pobres podem ser capazes de fazer melhor, porque eles têm menos complicações na vida deles, eles têm mais tempos, eles estão mais livres desse sistema de impostos, de ganhos, de poupar dinheiro e economizar dinheiro. Portanto, eles têm mais tempo para Deus e para melhorar a si mesmos. E, ao mesmo tempo, pobres financeiramente, claro, eles podem ter mais tempo, mas não são pobres a nível do intelecto, mas não pobres nos desejos de mudarem, de desenvolverem, de servir. Porque quando você é financeiramente pobre, você pode estar... Você não tem um desejo de preencher determinadas coisas, ou seja, ser duplamente puro. Portanto, esses tais podem se tornar seres melhores e também terem realezas. Entretanto, serem realezas. Entretanto, a posição de real, ter uma educação própria, uma companhia própria, mas sem a companhia de Deus, não é possível. Não importa o quanto as pessoas podem ser educadas ou sábias, ou terem morais, educação, mas isso não permite em refletir todas essas qualidades das realezas interior, assim, daquelas que estamos a conversar durante esta hora. Portanto, a companhia de Deus é importante. E sentar-se próximo dele, você se torna calmo. E essa calma, essa tranquilidade, que você não vê em ninguém, nas ações, essa calma, nessa calma você é capaz de sentir a sua própria força, toda a sua bondade. E sem alcançar esse ponto, ao menos que você alcance esse ponto, com essa autoridade poderosa, de começar essa viagem, de sentir os seus tesouros, que estão em você, mas estão em falta, mas que apenas Deus tem a chave para abrir essa fortuna que é sua. E é por isso que você, tudo bem, eu apenas sinto em meditação, mas isso é muito pouco para se expressar isso. Sente-se. A sua mente tem que estar com ele. Então o cadeado abre-se e você recebe aquilo que você quiser. Sim. Fantástico. É a conexão com o divino, a conexão com o Supremo Ser, abre esse cadeado. E algo próximo a isso, se pode dizer em detalhe, sobre pureza. Estão a perguntar se a realeza é derivada da pureza e ela automaticamente... Portanto, eu tenho que trabalhar ou na realeza ou na pureza. Portanto, a realeza, digamos que pode ser a conclusão dessa... Desculpa, a pureza pode ser a conclusão dessa nossa conversa. Sim. Nós falamos sobre realeza como uma virtude separada, mas nós movemos no caminho da pureza para ser reais, ter essa realeza. Portanto, ser puro em todos os aspectos. E isso significa remover todos os vícios,
as impurezas dos vícios, da luxúria, do apego. Então, a pureza vem para a vida. Então, essa realeza vai ser refletida em forma de realeza automaticamente. Essa pureza reflete-se como uma realeza automaticamente. Eu tenho aqui mais perguntas e ainda há um certo tempo. Há muitos sêniores na organização e tomamos sustento deles. Podemos ter um exemplo de um comportamento real deles, a nível como, por exemplo, como a Dadi Prakashimani ou a Dadi Janki. Isso vai ser como ser um momento de contar histórias. Quando nós temos tempos limites, mas isso é uma conversa muito bonita. Mas então, falando sobre a Dadi Prakashimani, a querida Dadi Prakashimani, ou a querida Dadi Janki, ou a querida Dadi Gozar, outros sêniores, eu não tenho encontrado nenhum sênior que eles não tenham experimentado um trato sequer de realeza. Sempre, em cada momento, em conexão com eles, a interagir com eles, a ter tantas belas impressões da sua pureza tão elevada, a sua pureza, a integridade da sua pureza. A Dadi Prakashimani, ela muitas vezes estava em Pandavbhava, na maior parte do tempo, que esse é o lugar original da Brahma Kumaris, em Madhuban. Depois surgiu o Gyan Sarovar Shantivan, mas ela costumava estar em Pandavbhava. E eu, cada noite, antes de deitar, ia ter com ela, desejar boa noite. E ela sempre me ajudava. E aquilo que eu via permanentemente como uma irmã que estava lá, muitas vezes tinha discussões mais acesas com a Dadi durante a noite e falava com uma voz mais alta. Mas ela era uma irmã que vivia lá permanentemente e estava a ter um certo assunto, uma discussão, mas não estava a falar com tanto respeito como eu costumava ter e a honrar, a reverenciar. Não, eu estava mais a falar como uma pessoa de fora, uma pessoa que viesse da rua, por exemplo, da forma de dizer. E eu fiquei chocada ao ouvir aquilo, a ver aquela cena e a ver aquilo que estava a acontecer. E ela falou vários tipos, durante vários minutos, vários tipos de palavras, e não falando até coisas boas de si mesmo. Ela estava a queixar-se de alguém, mas ao mesmo tempo não estava a falar sobre também boas coisas sobre a Dadi também. Eu estava a ouvir com os ouvidos, mas estava a olhar para a Dadi. Eu, sentado agora, ia lembrar-me desse sentimento, de como eu era naquele tempo. E, por exemplo, se eu estivesse no lugar dela, eu conseguiria estar assim? Absolutamente não. Naquele tempo, eu nem sequer entendia e aceitava o comportamento de alguém daquele para o líder de uma instituição, da organização. Mas a Dadi Ji, o seu rosto estava a irradiar tanta misericórdia, tanto amor, que era capaz de se ver
que o problema e a raiva, a razão que estavam naquela alma, era de ver Deus. Em cada segundo diante dela, quem é que o único poder que estava lá para remover aquela tristeza? É como se ela estivesse a carregá-la. Ela estava ali de pé como um instrumento. E eu nunca vou esquecer isso, aquela misericórdia, a humildade. E isso sempre me fez lembrar, não. Você não tem direito de se esquecer que é um instrumento de Deus. Não importa o que seja feito pelos outros, você tem que manter Deus consigo. Você que tem que perdoar, você que tem que ser amorosa, tem que ser misericordiosa. Não tem de ser ou como deve ser feito. Essa é uma delas, mas há muitos. Eu não sei quem pode falar assim, mas esse exemplo foi suficiente para nós. Muito obrigado pela sua partilha tão profunda sobre a realeza. E para concluir essa parte da conversa, eu costumo começar com um pequeno poema. Então, nesses próximos momentos, vamos terminar com momentos de meditação. Vocês todos podem ver a Didi como uma personificação dessa realeza, porque ela tem imensamente esse sentimento de realidade e de realeza, onde ela dá um vislumbre da sua realidade através da sua pureza. E através da essência dessa pureza desenvolveu essa realeza. E a realidade é que a verdadeira realeza é que está na minha personalidade. E nesse jogo, eu agora parei de fazer queixas, de pôr nenhum nome, e coloquei-me longe da ilusão e da fama. Parei de dar desculpas, porque eu realizei que, afinal, tudo é igual. Eu tenho que colocar encurtar esse caminho da negatividade. Portanto, eu tentei fazer o melhor possível. Esse é um poema, é muito difícil de traduzir. E hoje nem sequer tivemos o texto, que às vezes recebemos o texto desse. Portanto, ele está pedindo desculpa por não ter colocado esse poema antes. Eu já sabia disso. Nós encontramos em Mount Abu e foi muito amoroso estar sentado e a conversar consigo. E hoje, por exemplo, tivemos que vir de Mount Abu para Bombaim. Também agradecemos a Sister Cláudia, a irmã Cláudia. Muito obrigado, Manoj. Obrigado, Didi. Foi maravilhoso. E eu acredito que agora nós podemos entender mais e mais entre a diferença entre realeza e ser real e ser uma realeza. Portanto, no início e no fim, quando era a parte do dia, e agora que estamos nessa parte mais da escuridão, e quais são as qualidades que nós temos que assimilar para que essa realeza surja dentro de nós. E o seu comportamento foi muito real, foi com muitos detalhes. Espero vê-lo em breve
Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E a Didi Santoshi, ela faz parte dessas nossas conversas. Eu já tenho um certificado médico, porque o Manoj é médico. Portanto, nós vamos passar para os anúncios dos próximos programas com a irmã Anu. Muito obrigado, Manoj. Rapidamente, então, vou dar esses anúncios. E eu gostei muito desses exemplos, de estar com a Didi Santoshi e a realeza de estar com vocês. Portanto, brevemente, vamos ter um workshop no próximo sábado, 20 de novembro. Portanto, às nossas 14h, que é um workshop sobre a realeza, com exercícios, que vai ser dado pela Sister Gopi, do Reino Unido. Portanto, já sabe, podem juntar-se a nós. E depois, no dia 27, o Valores para a Vida, essa série, vamos falar sobre a generosidade. E vamos ter conosco a Didi Suda, que é a diretora da Brahma Kumaris em Moscou. Portanto, esse mesmo horário, às 15h, no dia 27. Mais informações aqui nos sites da Brahma Kumaris Vancouver. Os vídeos dessas gravações estão todas no canal do YouTube da Brahma Kumaris Canadá. Muito obrigado. Agora vamos fechar com uma meditação. E a Didi pode fazer... Ok, vamos ter então uma meditação. Quer música ou em silêncio? Pode colocar uma música. E vamos ter essa experiência de realeza, alegria, benevolência do Pai Supremo, que é o doador desse poder, desta pureza.
Thank you so much, Didi. Obrigado a todos. Om Shanti.